Bem, sem mais delongas, com vocês, os nossos Nilo, João e José. Bom dia. Que coisa linda é ver os companheiros do ideal abraçados. Vocês estão realmente abraçados, fluidicamente abraçados nas expressões legítimas da fraternidade. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, repetindo as experiências de anos anteriores. É um momento valioso de reflexões e de estudos. Eu e meus companheiros saudamos a todos com muito carinho, com muito amizade. Sei que existem grupos que vieram daqui, de mais adiante, de mais perto, os grupos da cidade. Se fosse possível, eu gostaria que vocês se identificassem. Por exemplo, aqui de Araguari, que pessoas estão presentes? Poderiam levantar as mãos. Que bela manifestação de carinho. Que maravilha. Estamos contentes de estarmos com vocês. Espontaneamente vocês vão fazendo a mesma coisa, repetindo, imitando, de fora de Araguari, das cidades vizinhas. Eu vou fazer uma pausa e espontaneamente vocês falam. Uma pessoa, o grupo. Itapemeri, Goiás. Ipameri, Goiás. Beleza, do nosso estado central. Uberlândia, que maravilha, olha como estão lindos os pessoal de Uberlândia. Itumbiara, ótimo. Que maravilha. Arcos, parece que são os que vieram de mais longe, né? Eu vos saúdo com muito carinho. Quem mais estão presentes de outras cidades? Uberaba. Faltou alguém? Então todos estamos apresentados, né? Esses três baianos, né? Um é sergipano. O Nilo, ali à esquerda, é sergipano, mas ele foi adotado. Ele tem dupla cidadania. É sergipano de nascimento e é baiano de vivência, de coração. José Ferraz, companheiro nosso das atividades desde as primeiras horas do Caminho da Redenção, desde 1965. Então, vamos passar o dia juntos e é bom que a gente esteja nesse clima de amizade, de fraternidade, de expectativa saudável pela doutrina. Não iremos apresentar novidades. É apenas uma reflexão de revisão de temas, de contextos, para que a gente esteja sempre atualizado no sentido de que os assuntos tratados dentro da codificação por nossa amada doutrina, eles são tão ricos que quanto mais a gente os examina, mais eles vão ficando surpreendentes para cada um de nós. Essa é a mágica do conhecimento. A mágica do conhecimento é que a gente cresce e o conhecimento sempre é maior do que o nosso próprio crescimento. E as novidades aparecem no contexto das revisões que nós vamos fazendo a cada hora e a cada momento. Então foi nos proposto o tema que vocês estão vendo aí, que nós tratássemos da eclosão da mediunidade, do processo educacional, dessa
faculdade abençoada que Deus nos concede, como é a prática em si mesma, nos seus diversos aspectos, e como essa mediunidade se extingue, como ela pode, de uma hora para outra, fenecer, esmaecer no seu colorido, ou apresentar aspectos que vão tornando o medianeiro menos ativo dentro da própria atividade. Então é o nosso contexto de estudo do dia de hoje. Para o qual nós desde já agradecemos a atenção, o interesse, e vamos começar o nosso primeiro módulo, que é o módulo que nós estamos chamando de formação e desenvolvimento mediúnico. É um texto que nós trouxemos baseados em Allan Kardec mesmo. Depois que Allan Kardec, na segunda parte do Livro dos Médiuns, examina os fenômenos, a natureza dos fenômenos, classifica e define os médiuns nas suas diversas nuances, ele vai abordar um tema que ele chama formação dos médiuns, e abre com um tópico intitulado desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento, a gente deve ir logo na raiz da própria palavra. Desenvolver significaria o quê? Tirar do invólucro, tornar claro, tornar um processo compreensível racionalmente. Então, ele vai estudar a questão dizendo que a formação e o desenvolvimento dos médiuns, ele vai se focar muito mais na psicografia, que era a mediunidade para ele mais fácil, a mediunidade que todos gostariam de praticá-la pelas expressões culturais que ela iria apresentar. No tempo de Kardec, a escrita era o fundamental para que o conhecimento fosse passado. Não existiam gravadores, então o conhecimento praticamente era um conhecimento cultural que se passava pela tradição e, sobretudo, pela expressão da linguagem escrita. E ele vai dizer, logo de saída, nós colocamos ali algumas coisas que ele vai tratar nesse capítulo, que a gente pode repetir rapidamente, e ele define as condições facilitadoras, que são aquelas que vocês estão lendo, e mais outras que nós não colocamos para não encher muito a transparência, o slide, quando desistir da tarefa e quando interromper. Allan Kardec diz que uma coisa muito importante, que não há características que definam a mediunidade pelo aspecto da antecipação. Olhando uma pessoa, nós nunca vamos saber se ela é médium ou não é médium. Não há características aparentes do ponto de vista orgânico que definam a mediunidade. Então, a mediunidade, ele propunha naquele momento que ela só seria reconhecida pela experimentação. E ele recomendava que as pessoas experimentassem. E era muito compreensível o interesse do codificador naquele momento. Não existiam centros espíritas, a divulgação da doutrina, ela passava pela informação dos lares. Foram
nos lares amigos, em que o magnetismo se manifestou, em que as primeiras expressões do conhecimento espiritual vieram à tona para todos nós. Então, há-se que experimentar. Então, não se pode, por exemplo, olhando uma pessoa, dizer assim, você é médium. Não há como identificar se uma pessoa é médium ou não é. É a experiência e a vivência do próprio indivíduo que vai definir. No contexto do trabalho, ele refere-se que um outro médium poderia ter numa espécie de presciência, de conexão com revelações espirituais, poderiam imaginar que alguma pessoa tivesse potencial mediúnico por informações vindas do mundo espiritual. Mas isso só se revelaria para o próprio indivíduo quando ele começasse a viver a própria experiência. Então, experimentar para ver se nós somos médios. Há um capítulo de André Luiz em que ele estabelece, no livro Missionários da Luz, uma proposta. É um livro de 1945. Então, o Espiritismo ainda não tinha, talvez, raízes muito profundas dentro do movimento espírita. E ele analisa um grupo de pessoas que, talvez, penso eu, atendendo à própria proposta de Allan Kardec, se reuniram para experimentar o processo, para ver se eram médiuns. E então o instrutor Alexandre vai orientando André Luiz na visita do grupo. Então, ele visita um cavalheiro, estava de lápis à mão e praticamente nada acontecia. E eles comentavam entre si que a espiritualidade não estavam, de certo modo, estimulando, eles não estavam sendo merecedores de coisa nenhuma, porque há muito tempo que eles estavam naquela postura de expectativa natural e nada acontecia. Um outro cavalheiro também estava em posição de pegar o lápis para a psicografia e nada acontecia. Uma senhora também foi auscultada e verificou-se que ela pretendia a incorporação ou psicofonia e, naturalmente, nada acontecia. E Alexandre, então, vai comentar que a mediunidade, como o fogo divino do Espírito Santo, dependia, não era algo tão completamente mecânico, não era uma proposta mecânica, precisava de condições para que pudessem ser colocadas em condição favorável para o seu despontar. Então ele vai examinar o primeiro cavalheiro que está querendo psicografar. É uma pessoa com profundas amarguras na área da sexualidade. Mas eles todos ali pensavam que a mediunidade era algo completamente transcendental, que não dependia de forma nenhuma do fisiologismo humano na sua característica de expressão. Então, aquele homem atormentado pela sexualidade, embora casado recentemente, apresentava realmente grandes dificuldades no seu aparelho sexual. E larvas estavam lhe invadindo todos os departamentos da área reprodutora. Ele passa a examinar a outra pessoa. Era um companheiro também ligado a outros tipos de viciação, era ligado a outros tipos de vícios. Examinou a pessoa do sexo feminino que pretendia o trabalho da incorporação, e ela era uma pessoa que não tinha disciplinas na área da alimentação. Então o corpo apresentava-se completamente engordurado,
o fígado aumentado, e ele vai examinando as disposições orgânicas e deixa-nos uma lição. A mediunidade, nós não sabemos quando ela vai aflorar na vida de cada um, ou se vai aflorar de modo ostensivo, ou se vai se favorecer do aspecto inspirativo pelas nossas disciplinas morais e emocionais. Então, examinando todas essas questões, nós vamos definindo, então, que hoje em dia, qual é a natureza do processo? Nós experimentamos a questão da mediunidade? Experimentamos, sim. Eu acredito que todos nós deveremos experimentar, não naquele sentido de convocar uma sessão para colocar o lápis na mão, mas quando nós nos tornamos espíritas, nós temos um compromisso de desenvolver a nossa espiritualidade. Ao desenvolver a nossa espiritualidade, nós já estaremos favorecendo uma maior conexão com o mundo espiritual, uma conexão com o nosso anjo guardião. E todos nós, quando estamos na doutrina espírita, e se tivermos vontade de experimentar, de conhecer o processo, essa é uma aspiração lógica e natural, e deveremos nos preparar para isso, para que estejamos à altura da convivência com o mundo espiritual superior. E então a gente se torna o quê? Trabalhador da casa. A gente se envolve nas disciplinas do trabalho da casa, se torna um colaborador efetivo, começa a promover as providências, começa a trabalhar o nosso mundo íntimo, as disciplinas naturais, no processo da alimentação, no processo da construção do nosso pensamento. Tudo isso já é a preparação. Na hora que a gente acha que está pronto, que conhece a doutrina, porque é necessário o conhecimento da doutrina, nós poderemos pedir permissão à casa onde a gente atua. Gostaríamos de frequentar o trabalho da mediunidade. Pode ser que o dirigente diga, no momento nós não temos disponibilidade para absorvê-lo em algum grupo. Espere que se forme um novo grupo, ou espere que surja uma vaga dentro do grupo. Mas o trabalhador tem direito a aspirar esse conhecimento espírita, para que a mediunidade possa, ele então vai para um trabalho mediúnico. Quando lhe for dado o acesso, ele vai para o trabalho mediúnico. E dentro do trabalho mediúnico, a gente não sabe o momento em que a mediunidade pode aflorar, ou se ela vai aflorar efetivamente no aspecto ostensivo com que Allan Kardec coloca para cada um de nós. Não importa que o processo seja ostensivo, mas que abra-se para nós um panorama de identificação maior com a espiritualidade. Porque alguns serão médiuns ostensivos. O que é um médium ostensivo? É aquela pessoa que tem facilidade de entrar em contato com o mundo espiritual, que tem facilidade de anular o seu próprio pensamento e a estrutura das suas próprias emoções para permitir que os espíritos se comuniquem por intermédio da sua expressão nervosa, seja acionando os mecanismos da fala, seja acionando essa enervação do braço para a psicografia, seja desenvolvendo o aspecto do olfato, do ouvido, da vidência, nas suas diversas expressões. Então, a mediunidade, nós já estaremos num processo experimental, natural, dentro da reunião mediúnica. Poderemos passar uma vida toda e não acontecer nada, mas poderá acontecer a mediunidade ostensiva, mas a mediunidade natural, esse contato inspirativo, essa ligação com os benfeitores,
elas se aprimorarão inevitavelmente na medida que a gente promove as disciplinas, que a gente fortalece a nossa religiosidade, que nós nos tornamos trabalhadores do bem. Então, Allan Kardec estabelece esses requisitos. Recolhimento é indispensável para o aprimoramento da nossa mediunidade, ou o aparecimento dela, ou o não aparecimento da mediunidade ostensiva, mas a abertura da nossa inspiração para todos os trabalhos que nós deveremos executar, não só na reunião mediúnica, mas em todas as práticas da nossa organização, daquele grupo espírita que nos acolhe. É importante, é um trabalho em grupo, não devemos nunca nos isolar no aspecto da mediunidade. Eu vou ser um médium isolado, eu vou receber os espíritos em minha casa, eu vou estar somente eu e eles. Não, é um trabalho em grupo. Allan Kardec às vezes recomendava que o psicógrafo, por exemplo, pudesse ensaiar, desenvolver um pouco, exercitar um pouco em sua residência, mas fundamentalmente o grupo facilita o trabalho da mediunidade pelas irradiações coletivas, pelo processo próprio da sociedade. Quando nós nos agrupamos, nós somos seres que nascemos para conviver, para viver em grupo fraternalmente. É necessário um guia experimentado. Esse guia experimentado que Kardec se refere, não são os mentores, não. É um guia humano, é uma direção segura, é um presidente de sessão, como a gente usava, o diretor da reunião mediúnica, que tenha competência, conhecimento para nos assistir, nos assessorar, para nos orientar nas demandas. Quando há essa figura importante do contexto, naturalmente, o mundo espiritual estará mais facilmente conectado. E não ir para o trabalho mediúnico com ideias preconcebidas, identificar a natureza dos espíritos. Não, nós podemos identificar a qualidade dos espíritos, mas sem nenhuma preocupação, por exemplo, de desenvolver mediunidade para falar com os meus afetos queridos, despreocupar-se de qualquer interesse pessoal imediato. É uma doação universal. Nós nos inserimos num contexto de nos oferecer para o desenvolvimento moral da própria humanidade. E então Kardec diz que nesse processo de treinamento, quando sentirmos a mediunidade ostensiva, há um momento de desistir, e ele fala, ao constatar que se é médium improdutivo, ou que nada produz de sério. Às vezes a gente está com um processo de psicografia, e os ditados não avançam, as coisas muito corriqueiras, muito simples, ora um sim, um não, uma frase curta. Então a gente experimenta. Chega um momento em que a gente deve fazer a autocrítica do nosso trabalho e, em vez de tentar essa mediunidade ostensiva, ampliar a nossa capacidade de sintonizar com o mundo espiritual pelos canais abençoados da inspiração, é muito mais produtivo, natural e lógico do que a pessoa continuar a exercitar aquela mediunidade que se fragmenta, que não apresenta um desdobramento natural. Porque a tendência da mediunidade não é que o médium deva aspirar o brilho da mediunidade, mas pelo menos que seja um processo seguro, que nos leve a cada vez melhorar mais a nossa expressão.
E muitas vezes é o próprio mecanismo biológico, a condição humana, a condição nervosa do médium que não dá margem a esse desenvolvimento natural. Quando interromper, ao constatar que há um espírito que se diverte. E aí a gente precisa estabelecer uma discussão mais ampla. O que é isso? Na psicografia, são espíritos que começam a colocar frases sem nenhum contexto, às vezes letras graúdas demais, como se fossem coisas extravagantes, aspectos que não trazem nenhum conteúdo informacional. Mas na psicofonia, o que seria isso? Os médiuns, naturalmente, quando afloram a mediunidade ostensiva, eles trazem um compromisso no seu primeiro momento com aqueles espíritos com os quais ele se comprometeu no passado. É a chamada mediunidade de provas. Então, a primeira clientela do médium são esses espíritos com os quais ele tem dificuldade, com os quais ele tem comprometimento. Mas o médium não pode permitir que as suas faculdades mediúnicas sejam utilizadas para o divertimento. Por exemplo, na psicofonia, o espírito que quer se comunicar a toda hora, a todo momento, ele vem na reunião uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e fica usando da mediunidade. Então é necessário que o médium interrompa o processo. Ele mesmo, ele mentaliza: olha, eu já lhe dei oportunidades, não vou mais lhe ceder campo, não lhe darei mais campo na minha mediunidade. A minha faculdade, ele é o seu administrador. Então, quando ele perceber que ele está sendo utilizado para o divertimento, para descaracterizar a sua própria mediunidade, em desrespeito à própria mediunidade, que é uma faculdade abençoada que Deus lhe concede, ele tem o direito de fazer a autocrítica para evitar que o espírito o alugue insensatamente e demoradamente para um processo obsessivo dentro da sala mediúnica. Então, o processo obsessivo, ele é de fora da sala mediúnica. Às vezes nós temos ligações com essas entidades, eles nos atormentam, inserem o pensamento dele no nosso, mas na sala mediúnica, o processo obsessivo não deve continuar por muito tempo. O médium dá campo uma vez, o doutrinador dialoga, orienta, 1, 2, chega um momento que dentro da sala mediúnica aquele processo tem que ser interrompido, senão o médium terá fatalmente comprometida a expressão da sua mediunidade. Então, esses aspectos da fase inicial, Allan Kardec faz formação de médiuns. Muita gente diz, o médium não se forma. Mas o termo, Leon Denis também usa essa expressão, formar o médium. Formar é aquele momento em que o médium vai aprender a controlar as suas forças nervosas. Quando ele aprende a controlar as suas forças nervosas para permitir o transe de uma forma equilibrada, esse é a etapa que corresponde à formação dos médiuns. Mas isso não quer dizer que os médiuns, vamos dizer assim, estejam prontos. A mediunidade se configura de uma forma quase acompanha o desenvolvimento do homem nas suas diversas expressões. Então a gente tem que ter muita paciência, às vezes, por exemplo, com os médiuns novos. Tem médiuns que são médiuns de uma encarnação só, não têm experiências acumuladas. Outros já foram médiuns, já trazem o mecanismo esculpido nas estruturas da própria alma
Para esses, a mediunidade e a encarnação é uma própria continuidade. Entender também que a mediunidade ostensiva e a mediunidade inspirativa para a doutrinação é um processo que não se constrói aqui na Terra, já é uma programação estabelecida do mundo espiritual. É o que diz André Luiz em Os Mensageiros. Há um diálogo muito interessante. Tobias vai apresentar André no Centro de Mensageiros, e André Luiz está pensando que o Centro de Mensageiros é um lugar para mandar cartas, para mandar mensagens. Não, é muito mais do que isso. Formam-se companheiros que devem dar exemplos dentro da vida e dentro do mundo para realmente se tornarem cartas vivas. Saem daqui do Centro de Mensageiros centenas e centenas todo ano. E André fica assim, então, logo mais a Terra estará renovada. E o que é que os Espíritos dizem? André, uma coisa é a preparação, outra coisa é a realização. Um grande número de médiuns não conseguem realizar as suas tarefas. Um grande número de doutrinadores não conseguem realizar suas tarefas. Então, esses aspectos a gente considera e estabelece uma programação natural para que a gente possa crescer na nossa mediunidade, se for extensiva, crescer na nossa mediunidade, se for inspirativa. Como? Fazendo disciplinas, meditando, servindo mais, amando a doutrina. O importante é que Deus utilize-se de nós da forma como nós podemos desempenhar-nos no trabalho que Ele espera de cada um de nós. O meu abraço afetuoso a todas as irmãs e a todos os irmãos no ideal espírita. Que Jesus continue a derramar sobre as nossas vidas o seu revigoramento amoroso, a fim de sairmos daqui com disposições efetivas de levar avante essa tarefa dos trabalhadores da última hora. O nosso companheiro se estendeu por uma necessidade doutrinária. Agora, a partir deste momento, nós vamos diminuir as nossas exposições. Poderíamos dizer que ele quase que comentou o Livro dos Médiuns todo, em um momento rapidinho. Mas isso foi necessário para nós reciclarmos os nossos conhecimentos e chegarmos à conclusão de que precisamos estudar mais. Não parar de estudar a doutrina espírita sob nenhum aspecto a considerar. Por isso mesmo, verificar a universalidade dos ensinos espíritas. Esse é um outro momento de advertência para todos nós. Não introduzamos novidades. Vamos ver Leon Denis, por exemplo, nos chamando a atenção para essa continuidade que nos apresentou Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que nós tivemos a iniciativa contributiva de escrever um livro estudando o Livro dos Médiuns. Porque muitas vezes as pessoas nos diziam nos nossos seminários que estavam sentindo uma dificuldade muito grande em estudar o Livro dos Médiuns. E muitas vezes davam determinadas opiniões que não eram verídicas. Depois de 18 anos, nós escrevemos esse livro, estudando o Livro dos Médiuns. Não para substituir o Livro dos Médiuns, mas para facilitar os nossos companheiros
da mediunidade que estavam sentindo dificuldade em estudar essa obra, que na realidade é o maior tratado de paranormalidade que existe na face da Terra. Então, nós trouxemos nesse seminário, inclusive, ineditamente, porque nunca mencionamos a figura de Leon Denis, que inclusive foi um seguidor inconteste de Allan Kardec e um divulgador do espiritismo dentro da autenticidade, da clareza da doutrina espírita. Então, no livro No Invisível, que é uma das obras clássicas do espiritismo, nós descobrimos que o movimento espírita não estuda esse livro. Então, nós estamos incluindo rapidinho, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui em Araguari, para justamente motivar a todos nós a estudar também esta obra clássica do Espiritismo, onde Leon Denis, o filósofo e poeta do Espiritismo na face da Terra, nos dá um conceito muito importante que nos sensibiliza profundamente. Ele nos diz, por exemplo, que a mediunidade é uma flor. Já imaginamos isso? Já pensamos nessa realidade? Saber que a mediunidade não é uma carga, não é algo que nos prejudica de forma nenhuma, que é uma flor, que para desabrochar, nós temos que ter trabalhos a fazer de antemão. E o pensamento de Leon Denis é condizente com o pensamento do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Porque no livro Temas da Vida e da Morte, Filomeno utiliza um capítulo chamado justamente o importantíssimo para o desabrochar da faculdade mediúnica. Educação íntima. Olha, que coisa o Espiritismo nos coloca na nossa mente. Então, ali, Filomeno diz que o ideal é o indivíduo se preparar desde a infância nesse trabalho de educação íntima para projetar no futuro a sua mediunidade, porque inclusive há a mediunidade da fase infantil, que nós já temos conhecimento desse detalhe. E ele diz que esse momento educacional, que deve ser feito desde a fase infantil, entrar na puberdade, na adolescência, na juventude, para que quando a mediunidade desabrochar, esta flor que Leon Denis nos aponta, que nós somos portadores do seu germe, porque Deus colocou o germe da mediunidade em todos os seus filhos. E Joana nos diz oportunamente que a origem da mediunidade é dos profundos mecanismos da consciência humana. Então todos já trazemos o germe da mediunidade. E ela tem uma característica evolutiva. Então, Leon Denis nos chama a atenção para esses cuidados que se deve tomar para a formação da sua vida mediúnica de antemão, para seguir o que Filomeno diz quando ela desabrochar, a fortiori, a pessoa saber como conduzi-la. Esse é o detalhe. É o grande problema da mediunidade, é não seguirmos os conceitos dos ensinos espíritas. Todo o problema da mediunidade na face da Terra é fruto justamente desse descuido daqueles que querem usar essa faculdade, que é uma ponte de luz. Joana de Ângeles nos diz em uma mensagem a propósito. Portanto, esses conceitos é justamente para nos sensibilizarmos a todos. Somos todos médios, nos diz Allan Kardec. Uns
mais, outros menos, e ele complementa: rara a pessoa que não tem os seus rudimentos. Por isto, Leon Denis tem o cuidado de, no invisível, nos chamar a atenção para que nós prestemos atenção aos ensinos espíritas, para que não sejamos surpreendidos, não nos envolvermos no exercício da mediunidade, de maneira nenhuma, sem uma preparação cuidadosa. Portanto, a função do médium, diz este benfeitor, é de intérprete dos pensamentos do Espírito. E hoje nós já temos mais notícias que nos traz uma caminhada mais rápida a respeito das funções do médium. Hoje nós sabemos que o médium é o primeiro socorrista. Quem nos diz isto? André Luiz. Depois, o médium também não é somente médium dentro do adstrito ambiente do intercâmbio espiritual. A mediunidade nos foi dada para a vida. Em todo lugar, temos oportunidade de colocar em funcionamento a nossa mediunidade. Claro que não vamos entrar em transe em qualquer lugar para dar comunicação mediúnica, porque isto é característica de distúrbios nervosos de muitos que são acometidos, para lhe chamar a atenção da sua sensibilidade psíquica. Portanto, esse nosso amigo Leon Denis merece a nossa atenção. E o Espiritismo nos traz um trabalho muito importante, que nós enfechamos no livro chamado Qualidade na Prática Mediúnica. O que é que o médium tem que fazer para se adestrar, se aperfeiçoar de uma forma concreta? Em primeiro lugar, adquirir aptidões. A primeira aptidão que o médico tem de adquirir é saber concentrar-se. Depois, ter um perfil de sensibilidade. Depois vem as conquistas, onde o médium consegue facilmente contactar com os seus comunicantes na sala mediúnica. Depois, a produtividade. E em seguida, a diversidade de tipos de comunicantes. São conquistas. Isso não se adquire de imediato. Depois, nós enfechamos a necessidade da segurança mediúnica. O médium seguro, que é adquirido através de quê? Através da dignificação da faculdade que está nas suas mãos utilizar. É o médium seguro, e isto traz o benefício de atrair os bons espíritos, porque Kardec diz que não é somente o médium bom aquele que comunica com facilidade, mas é o que adquire a simpatia dos bons espíritos. Esses detalhes estão todos eles no livro Qualidade na Prática Mediúnica, que nós estamos reciclando para todos nós, no sentido de estarmos sempre atualizados no conhecimento espírita. Por isso, vamos interromper aqui, diminuindo a nossa exposição, para que o nosso Nilo continue com a sua temática. Caras amigas, caros amigos aqui presentes, e aquele que nos ouve através da Rádio Fraternidade, que também está nos informando que agora, no momento, também está em outro canal, transmitindo de Valdo Franco, diretamente da Holanda. Então, como José chamou a atenção, eu vou reforçar que nós estamos lendo tudo, menos Leon Denis. Voltemos a ler Leon Denis. Sintam-se todos abraçados, com o calor
e amorosidade do Nordeste para todos vocês. Sabemos nós que o desabrochar da mediunidade, que aqui está aí para todos vocês, aqui na visão de Joana de Ângeles, Viana de Carvalho e do projeto Manuel Filomeno de Miranda, como não poderia deixar de ser. Ela surge espontânea, em qualquer idade, posição social, denominação religiosa ou ceticismo. Então nós podemos ver que para ser médium não precisa ser espírita. Para ser médium é necessário apenas trazer em si a mediunidade que temos em germes e que ela pode ser, como José falou, desabrochar a qualquer momento. Porque não tem possibilidade nenhuma de nós caracterizarmos as pessoas e usarmos as pessoas como antigamente muito se fazia. Eu digo antigamente, porque eu nasci no lar espírita e em 1930 e alguma coisa. Muitos de vocês aqui nem sonhavam em estar na Terra. Então, antigamente, como eu andava naqueles períodos difíceis da mediunidade, tinha as pessoas que diziam assim: mas você é um médium em potencial. Quando isso é impossível, porque a gente não traz na testa escrito que somos médios. Só a própria pessoa que é portador da mediunidade pode sentir-se. Porque Kardec disse que é um sentido. Todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é por esse fato médium. Todo aquele que sente é um sentido. Então eu, você e outros não podem sentir pelo outro e afirmar que o outro é médium. Então esse desabrochar, como vimos aqui, ele surge nos diversos momentos da vida. A hora da desabrochar da mediunidade é de Deus. Ela pode vir na infância, Divaldo e Chico Xavier, na infância, na própria infância. Desabrochar, eles brincavam, eles viam os espíritos. Mas pode vir, como o nosso irmão aqui, José Ferraz, chegou na idade madura, ele já... para poder dar a sua contribuição nesse caso. Então, pessoal, vamos nós todos, aqueles que somos espíritas já atuantes, e que frequentamos um centro. Mas não é só frequentar. Todos nós, ao adentrarmos uma casa espírita, a primeira coisa que deveremos fazer é nos agregar e nos apresentar a direção para trabalharmos. Deixemos nós só de ser aquele que vai lá só no dia da doutrinária. Porque a grandeza do trabalhador espírita, aquele que se propõe a trabalhar nas casas espíritas, não sabe, não tem consciência da grandeza que é e da assistência que tem dos amigos espirituais. É através do trabalho, da convivência. Porque quando a gente trabalha na casa, essa convivência tem uma importância muito grande, gente. E essa convivência vem dar a nós a possibilidade de, a partir de agora, todos nós que aqui estamos, passemos a olhar para o nosso semelhante e ver neles apenas o seu lado bom.
Porque a grande maioria de nós, quando olha para o nosso irmão, vai logo ver os seus defeitos. Os defeitos que nós deveremos procurar ver é em nós. E olhe que conviver numa comunidade espírita, e aqueles que são dirigentes sabem da dificuldade que é encontrar pessoas para trabalhar e ajudar na casa espírita. E esse ajudar dá para nós a grandeza de ter os amigos espirituais a nos defender das nossas dificuldades. Então, como poderemos ver, ela aparece sutilmente ou acompanhada de perturbações. Acompanhada de perturbações, ela vem exatamente quando nós temos compromisso com o passado. E que agora, aqueles com quem nós adquirimos esses compromissos, vêm nos cobrar. Então, ela vem com alguma perturbação. Mas isso não significa que essa perturbação também não passe. Quantas vezes chegam na nossa casa espírita as pessoas assediadas por espíritos, a quem tem compromisso e que deve, e quer que se retire dela aquele da importância. Como nós vamos poder retirar da pessoa se a própria pessoa não fizer por onde? Que ela saia da vibração do terra a terra para poder, vibrando acima daquele que está lhe afetando, possa se libertar. Porque é questão vibratória, gente. E quando as pessoas chegarem querendo que a gente retire, a gente convoca ela para o trabalho na casa e que ela mude os seus pensamentos. Mudando os seus pensamentos, o assédio fica mais difícil. Porque se ela subir um pouco os seus pensamentos, se o seu adversário quiser ela atingir, vai ter que subir também os seus pensamentos. E subindo, ele chegará ao ponto de que não vale a pena estar perseguindo. Então, gente, tem essas facilidades com que nós poderemos informar a todos aqueles que chegam na casa espírita, e que são muitos, porque o assédio espiritual está aumentando, e a quantidade de pessoas que está querendo, nesse momento de transição planetária, subir, tem que se modificar, tem que fazer com que a sua participação no mundo seja diferente. Que a gente passe a trabalhar em função de ajudar aqueles que precisam de ajuda. Não para fazer a caridade, mas para ajudar a soerguê-la, que a maior caridade que podemos fazer é quando soerguemos alguém, tirando das suas dificuldades, para ela sentir-se que é filha de Deus, e que tem a proteção de Deus, e que não foi criada para sofrer, mas foi criada para ser feliz. Então, nós vamos ver que o desabrochar da mediunidade, ela não é boa nem má. Apresenta-se em caráter de neutralidade. Então não é a mediunidade que é boa, nem é má. A mediunidade é a mediunidade. Boa ou má são as condições que nós apresentamos para que ela se torne boa ou má. Se nós... Outra coisa que é muito comum a gente ver. As pessoas estão frequentando a casa espírita e
espera que, já que ela está ali, ela está acobertada. Nada de mal vai lhe acontecer. A pessoa está lá, mas eu estou indo para o centro espírita. Isso não significa que ela tenha proteção. A proteção ela é quem vai criar para a sua própria vida. E essas informações têm que ser passadas. Aonde? Nas exposições doutrinárias. Que é outra coisa que a gente recomenda que nas reuniões doutrinárias os trabalhadores da casa estejam presentes. Os trabalhadores da casa estejam presentes na reunião doutrinária. Porque os espíritos da casa aproveitam das vibrações desses trabalhadores para atender aqueles que de lá fora vêm necessitados de ajuda. Quantas vezes temos visto lá na nossa casa, por informação do nosso Divaldo, nesta noite, os benfeitores espirituais, utilizando das energias dos trabalhadores, realizou diversas operações perispirituais durante a reunião doutrinária. E as pessoas nem sabem que foram operadas, sabem apenas que estão sentindo-se melhores. A reunião mediúnica, que é uma coisa que nós não podemos avaliar ainda, a grandeza que é os trabalhadores de uma reunião mediúnica, que é outra coisa que nós não poderemos deixar de ter ciência, é que reunião mediúnica somente é para os trabalhadores da casa, não é para frequentadores que só vai lá no dia da mediúnica. Essa é outra questão que a gente tem que estar atento. Reunião mediúnica serve-se para os trabalhadores da casa. Porque os trabalhadores, na sua convivência, vai se afinizando, vai olhando o outro com mais amorosidade. Porque a reunião mediúnica precisa dessa harmonia, desse conjunto harmônico, para poder, os benfeitores espirituais, poder trazer aqueles espíritos que nós poderemos atender. Então, quanto mais harmonizados nós estivermos, mais eles trazem espírito mais difícil, para que nós possamos atender. Então, tudo isso são coisas, detalhezinhos que precisamos ter consciência e nos colocarmos em atenção precípua para que as reuniões mediúnicas e doutrinárias da Casa Espírita seja o espelho do que é a beleza da doutrina espírita. Não se caracteriza por sinais exteriores, isso eu já falei. O próprio médium deve se identificar como tal. Eu comecei a sentir coisas diferentes. Em algum momento, começo a sentir vibrações, alguma coisa que não está habitual na minha vida. Portanto, nesse momento, a gente o que deve fazer? Prestar mais atenção. Uma coisa que nós ainda não estamos muito habituados, principalmente nós aqui do Ocidente. Meditar. A meditação é um fator muito importante na nossa vida. Inclusive para detectar doenças físicas. Que a gente não se dá muito conta e quando vai se aperceber a coisa já está muito grave. E como é que fica? Então, a meditação dá para nós a possibilidade de ir prestando atenção em nós mesmos. O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo?
parar e colocar a nossa mente naquela direção do bem, da oração, que é outra questão que é muito importante. E eu sempre digo que na reunião mediúnica, a principal meditação é você não sair da sala. Não é sair da sala fisicamente, é sair da sala com o pensamento. Será que quando eu saí de casa eu fechei a porta? Aí já não está na sala mediúnica. Então meditar é uma questão da gente começar a treinar o nosso pensamento numa ideia que nós achamos que deveremos estar pensando naquele momento. Pensar em Jesus, na sua magnanimidade, no trabalho que nós estamos dando a Ele para poder nos ajustar. Pensar no nosso guia espiritual, gente. E eu sempre digo que a gente só vai valorizar o nosso guia espiritual no dia em que nós formos o guia espiritual de alguém. Aí a gente vai ver e diz, fulano, não faça isso. E ele aí faz, né? E é isso que nós fazemos. Quando orarmos, não esquecer de incluir o nosso guia espiritual, que se propôs a tomar conta de nós durante essa encarnação toda, e não vai nos largar. Ele se afasta um pouco de nós, quando a nossa mente está voltada para o mundo. Mas na hora em que nos sentirmos em dificuldade, se ao invés de entrarmos em desespero, orarmos e pensar nele, a dificuldade fica muito menor. Então, meus irmãos, o desabrochar da mediunidade, de acordo com Joana de Ângeles, Momentos de Consciência, Viana de Carvalho, Médios e Mediunidade, Intercâmbio Mediúnico, João Cleófas, e estudando o livro dos médios do projeto Manuel Filomeno de Miranda, quanta coisa nós temos que estudar. E vale a pena, porque somente conhecendo nós atingiremos o nosso patamar de conhecimento e de felicidade. Vamos falar de educação. Um conceito muito simples. Educar, no seu sentido mais profundo, é arrancar de dentro. Isso é de um livro de João Cleófas, que ele sempre dita uma mensagem no início das reuniões mediúnicas do Centro Espírita Caminho da Redenção. E ao longo do tempo, esses livros, essas mensagens compõem livros. Então, ele já está na terceira edição, Intercâmbio Mediúnico, Suave Luz nas Sombras, e um outro livro recentemente, que nós estamos lendo. Como é o nome daquele livro que nós estamos lendo ultimamente? Um livro que foi editado. Então, essas mensagens vão sendo colocadas para nós. E ele diz que o médium, o médium ostensivo, ele se afigura, ele pode ser considerado uma terra generosa, onde essa flor que José falou, que Leon Denis diz que essa flor da mediunidade, ela desabrocha e precisa de cuidados muito apurados para que esse desabrochar torne-se feliz, exitoso. O médium vai experimentar ao longo da sua trajetória
e todos nós, de um modo geral, os sofrimentos inerentes à própria adaptação do processo mediúnico. É como a terra, se ela não for sulcada pelo arado, se ela não for revolvida para que o plantio possa se dar com êxito, para que ela não se torne permeável à água, que é a bênção da vida, não haverá a fecundação. O processo será como a semente que foi colocada em terreno árido, como Jesus estabeleceu na sua parábola. Então, imaginar como a terra, eu sou a terra que vai receber uma semente divina, a semente divina da mediunidade, que vai lançar nesse solo para que ele frutifique. Mas esse solo tem que ser arado, tem que ser trabalhado, tem que sofrer a pressão dos elementos. E ele também, poeticamente, falando de educação, ele vai falar da fonte, não é? Quanto mais visitada pelo balde, de Joana de Ângeles, mais ela se torna límpida. Uma fonte abandonada sem uso, ela acaba se tornando depósito de vibriões, depósito de animais unicelulares, de bactérias, de vírus. Quanto mais a água é visitada pelo balde na fonte, e esse esbater do balde na fonte também representa na mediunidade o esforço para que essa água se torne límpida. Para quê? Para que ela se torne o trigo que vai ser triturado, que também é sofrimento, para alimentar a fome de esclarecimento das multidões, de todos os que vão receber da mediunidade os seus recursos abençoados para iluminar o mundo, para tornar uma conexão constante entre nosso Senhor Jesus Cristo e o planeta Terra, onde Ele está preparando uma geração de homens livres, que estarão identificados pela bênção da fraternidade. Então, educar, no seu sentido mais profundo, é arrancar de dentro de todos nós o conhecimento. As sementes da mediunidade são lançadas de véspera, como eu falei no primeiro momento. É trabalhado no mundo espiritual, através de grandes palestras, de grandes instruções, como no Centro de Mensageiros e em outras colônias. O mundo espiritual prepara o advento da mediunidade. É o fogo divino do Espírito Santo que desce sobre a criatura humana para estabelecer uma conexão com a divindade. O homem, quando não se dá conta do seu processo de espiritualidade, a sua fonte generosa de conexão com Deus, ele se perde. A gente vê os distúrbios do comportamento, os grandes problemas da humanidade, é falta de quê? Falta de conexão com a fonte de inspiração divina. Porque Deus preparou o cosmos, preparou a terra, preparou a vida para que ela fornecesse os elementos do nosso crescimento, da nossa evolução, em contato permanente com Ele. E a mediunidade é esse canal de ligação, demonstrando a imortalidade da alma e estabelecendo uma cooperação com o mundo espiritual superior. Então, médium, terra, arada para o plantio, médium, fonte de água cristalina para propiciar a bênção da vida, médium, trigo que vai ser triturado no processo do intercâmbio, nos embates da vida, para fornecer o pão que alimenta
as almas de espiritualidade. Então, o resultado disso tudo é arrancar de dentro de cada um de nós e de todos nós a gema do amor que dorme, aguardando o sol que lhe refletirá a bênção da claridade. Vamos ao Sermão da Montanha. O que é que nos diz Jesus? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se deve nem se pode esconder uma lâmpada, não se pode colocar obstáculos. A lâmpada é da sua própria natureza, a luz é da sua própria natureza, expandir e iluminar tudo. Só precisamos que deixemos ela brilhar dentro de nós. A luz divina está dentro de nós. O processo da educação é nos permitir que ela brilhe, que ela possa brotar, expandir. Médium, terra, fonte, trigo, essa flor generosa da mediunidade que vai se expressar abençoada. Então, quando a gente vê uma flor que brota, a gente sabe que ela está mergulhada na terra úmida, para fornecer a beleza, a luz e o esclarecimento. Esse processo de deixar arrancar de cada um de nós esse material, essas dificuldades, é da própria experiência. Não se pode temer esse processo natural de vivenciar os convites da divindade para que nós sejamos instrumentos do progresso na face da terra. Então, educar, é isso. Temos que educar a mediunidade? Sim, mas na verdade a gente educa-se para a mediunidade. É um conceito até mais adequado. Não é propriamente educar a mediunidade. O que é que a gente educa na mediunidade? A gente educa as forças nervosas. A gente aprende a trabalhar o nosso sistema nervoso para deixar fluir as expressões da mediunidade, seja a nível de pensamento, seja a nível de emoção, seja a nível até de sensações, permitindo que o nosso sistema nervoso deixe espraiar de nós as expressões que são de nossos irmãos, daqueles que estão embaixo no sofrimento ou daqueles que estão no nosso nível na colaboração horizontal, ou daqueles que são mais experientes e que voltam sobre os próprios passos para nos ajudar a evoluir também. É esse o sentido da palavra educação. Depois que a gente disciplina as forças nervosas, a gente está pronto. Pronto para quê? Para evoluir cada vez mais, para deixar que essa mediunidade brilhe cada vez mais, iluminando a nossa própria trajetória, mas iluminando também o caminho por onde outros passos irão seguir. Vamos falar mais um pouco a respeito da educação, na visão, agora, através do médium Francisco Cândido Xavier, o pensamento de Emmanuel, que ele nos diz que a educação tem como propulsores incomparáveis o conhecimento e o amor. E justamente, baseado nesse princípio, nós fomos buscar a opinião de um grande pedagogo que viveu aqui na Terra, João Henrique Pestalozzi, que definiu a educação através de 3 elementos indissociáveis: trabalho, solidariedade e perseverança. E Joana de Ângeles nos apresenta essa feição com outros vocábulos: espiritizar, conscientizar e humanizar.
Esses pensamentos estão no nosso livro Qualidade na Prática Mediúnica, para poder nós entrarmos na necessidade do conhecimento da lei de fluidos, que Allan Kardec estuda em A Gênese, um capítulo onde traz a natureza e a propriedade dos fluidos, porque todo fenômeno mediúnico acontece através do perispírito, e nós devemos conhecer a constituição do perispírito, energias que ali se solidificam através da energia cósmica, onde um foco de inteligência é envolvido para cair em plena atividade já no solo da caminhada evolutiva do ser inteligente que somos todos nós. Portanto, esta lei dos fluidos é importantíssima para, inclusive, quando sentirmos a presença dos espíritos, vamos identificá-los justamente através das suas irradiações fluídicas, porque muitas vezes ficamos desatentos nesta particularidade por falta de conhecimento dessa lei de fluidos que Kardec estuda com muita eficiência no livro A Gênese. Por isto, é muito importante que nós nos fixemos no hábito da oração. O hábito da oração nós focalizamos no livro Consciência e Mediunidade. Fazemos um estudo das 4 pontes de autoiluminação: a oração, a meditação, o trabalho e a ação no bem, onde nesse livro nós desenvolvemos um conhecimento bem oportuno para aqueles que têm o desejo de aperfeiçoar a sua faculdade mediúnica. E nós sabemos que a oração não é pura e simplesmente um balbuciar de palavras. Temos que prestar muita atenção. Quando formos orar, temos que preparar a nossa mente para elevar o nosso pensamento a fim de proceder a esse ato de adoração que às vezes é muito esquecido aqui na Terra. O espírita convicto, ele deve acordar no seu dia a dia com uma obra, com pequenas mensagens, lendo o conteúdo, e depois de preparar a sua mente, ele eleva o estágio vibratório do seu pensamento para penetrar nos planos superiores da vida. Senão a nossa oração fica na superficialidade. Ela não sai do campo aqui da terra. E isso muitas vezes as pessoas reclamam. Eu oro muito e Deus parece que não me ouve. Não é verdade. Nós é que não ouvimos a resposta divina, porque não temos esse hábito de falar com a divindade e fazer um silêncio mental através da meditação para ouvir a resposta divina. Lembrando que Jesus já nos disse que ninguém pede pão ao Pai que ele dê pedra. Por isto, todos aqueles que querem entrar no campo das faculdades superiores da vida têm que aprender a orar e, simultaneamente, interiorizar-se. O que nos disse Jesus? O reino de Deus está dentro de vós. Já imaginamos o que é este reino de Deus? São os valores espirituais que já sabemos através de Filomeno de Miranda, que é necessário a educação íntima. Aonde é que nós vamos encontrar as virtudes, aquelas mais profundas? Dentro do nosso eu profundo.
Temos que sair do eu superficial. Na realidade, esse ego é o nosso grande adversário, que nos impede de construir muitos fatores evolutivos na nossa vida. E o ego tem a característica de um nome que é o maior vício para todos nós que estamos na Terra: o egoísmo. Esse egoísmo que é difícil nós desenraizarmos da nossa personalidade. É necessário muita força de vontade. E a oração, a vida interior, nós somos uma cultura muito vivendo para fora. Agora que o Espiritismo está nos convidando a fazer uma viagem para dentro de nós próprios, e devemos aceitar esse convite. Não vivemos tão somente para os acontecimentos do mundo exterior, em particular na prática mediúnica, que é o nosso grande adversário no momento em que vamos concentrar. Daí saber concentrar é uma necessidade urgente no processo de aprimoramento da nossa faculdade mediúnica. E depois, a caridade. Caridade é amor em movimento. O médium, ele tem que viver em função da prática do bem. Por isso, nós prestamos atenção nas informações dos instrutores espirituais nessa particularidade, que inclusive Nilo já fez um toque. O espírita, no centro espírita, não pode ficar só escutando. Ele tem que sensibilizar-se para fazer alguma coisa, se ele realmente ama a Jesus e, consequentemente, ao próprio Espiritismo. Esse trabalho de educação pessoal, que Pestalozzi já chamava atenção, que Kardec diz trabalho, solidariedade e tolerância. Todos esses fatores, o trabalhador do centro espírita tem que colocar no seu momento de ação durante o dia a dia da sua vida. Sempre buscar encontrar um motivo para a prática do bem. E uma das principais atitudes é não retribuir o mal com o mal, que ainda somos muito susceptíveis disso acontecer, porque não estamos ainda com este hábito sadio, este hábito saudável, que Kardec examina em comentário no 2º capítulo de O Livro dos Espíritos. Não abandonemos o estudo do Livro dos Espíritos, que esse ano completa 160 anos, e nós ainda não o conhecemos a contento. Eu me recordo o dia que Divaldo contou de público, quando ele estava com a mediunidade aflorada, dizendo que ele não era um médium espírita. E quando começou a ter o conhecimento do espiritismo, foi que ele caiu em si, que ele precisava realmente se preparar para a tarefa que hoje ele desempenha incansavelmente. Por isso, na primeira oportunidade, lhe apareceu o espírito Manuel Viana de Carvalho, e ele perguntou: que livro o Senhor me indica para que eu leia? Isso Divaldo não conhecia nada de espiritismo. Então Viana de Carvalho diz: leia o Livro dos Espíritos. E ele, mais de que depressa, adquiriu o livro, e com uma sofreguidão muito grande, leu capa a capa. Tempos depois, o Espírito lhe apareceu novamente, e ele inquiriu: o senhor poderia me dizer agora o que é que eu devo ler? Eu já li o Livro dos Espíritos. Então, Viana de Carvalho diz: agora estude o Livro dos Espíritos. E ele até hoje estuda. E repare que as suas conferências e as suas palestras desaguam sempre no Livro dos Espíritos. Então, o médium espírita, ele tem que ter um conhecimento aprofundado de O Livro dos Espíritos,
para inclusive entender o que está escrito em um livro dos médiuns. Influi os espíritos nas nossas vidas? Veja que pergunta está lá no livro dos espíritos. E eles responderam muito mais do que poderias imaginar. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Os bons nos dirigem para o bem e os maus nos dirigem para o mal. Então essa advertência é importantíssima que nós saibamos. Por isso, caridade. Caridade para conosco mesmo. O alto amor é imprescindível no processo do trabalho mediúnico. Porque não podemos amar o nosso próximo se nós não nos amamos. Aliás, o desamor está muito presente na sociedade moderna, nas mínimas coisas. Daí, estudar a nossa própria personalidade é imprescindível nesse processo educacional de nós próprios. E isso é uma tarefa inadiável. Nós espíritas vamos entrar no grande lar, quando lá chegarmos, da forma que nós éramos no corpo carnal. Ninguém se engane. Não há transformações imediatas, é aqui. E a doutrina nos diz que quando nós passamos uma fase da nossa vida no mundo espiritual, é nos preparando para vir fixar o que aprendemos lá, aqui no corpo carnal. Ninguém evolui absolutamente vivendo somente no mundo espiritual. Reparemos no exemplo de Jesus Cristo. Voltou. Nós já imaginamos o sacrifício, a abnegação, a renúncia, o amor de Jesus Cristo por sua vez para com a humanidade terrena da qual nós fazemos parte. Que amor! Essa figura incomparável se apresenta diante de nós nos dias atuais, nós que nos dizemos espíritas. Daí o Espírito de verdade já nos conclamava: espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Portanto, a disciplina mental, disciplinemos os nossos pensamentos. É um desafio. A nossa mente é um macaquinho que pula de galho em galho a toda hora. Disciplinar a nossa mente no processo de educar-nos para a mediunidade é imprescindível na nossa vida. Portanto, nesse final, Joana nos traz esse conceito: educar-se incessantemente. É dever a que o médium se deve comprometer intimamente, não estacionando no rumo das finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. É essa mediunidade que nós estamos propondo aqui para todos nós que somos médios, seja inspirativos ou ostensivos.